Eu sou Fernanda Maciel, sou corredora de ultramaratona, sou advogada, nutricionista, sou uma pessoa super feliz, sou brasileira, sou de Belo Horizonte, a minha família é carioca e também mineira de Belo Horizonte. E eu sempre morei em Belo Horizonte até os 25 anos. Aos 25 anos fui morar um ano na Nova Zelândia e depois já fui morar em São Paulo e até então Madrid e agora na Catalunha, né, na Espanha, nos Pirineus, que é bem assim, um lugar bem wild, bem selvagem, bem deserto. Meu pueblo agora, que é a minha vila, moram mais ou menos 40 pessoas só. Mas eu gosto bastante, porque como minha vida é muito movimentada, é bom sempre estar voltando para essa casa, assim, esse relax. E é isso, eu faço provas de 100 quilômetros e 100 milhas, porque são as principais provas do circuito mundial de ultramaratona em montanha, que são, na verdade, altas montanhas. Eu comecei a ser uma atleta desde muito cedo, com aos 8 anos de idade, então aos 10 anos eu já competia nos Estados Unidos, eu treinava nos Estados Unidos apenas 10 anos de idade, então eu era muito pequena, eu viajava o Brasil inteiro para competir e como vocês sabem, em ginástica olímpica você tem que ser super disciplinada, você trabalha muito, né, força mental, né, muito físico e muito mental, né, você não pode ter medo, você tem que ter uma autoconfiança muito forte, você trabalha flexibilidade, técnica, força. Então, quando criança, eu já nasci nesse meio e fora que eu viajava o mundo inteiro e já o Brasil inteiro com 10 anos, 11 anos e sem meus pais. Então, realmente eu tinha que me virar. Com 10 anos eu já tive que aprender inglês na marra para poder chegar nos Estados Unidos e falar que eu estava com fome e tinha que comprar alguma coisa para comer. Então, isso me ajudou, querendo ou não, já a ser uma viajante, assim, confiante e feliz, né? E claro, e depois da ginástica olímpica, pois comecei a fazer capoeira. Meu pai é mestre de capoeira. Meu avô era lutador de jiu-jitsu, então minha família são de lutadores, então até hoje dentro de casa tem um ringue de luta. Então depois eu fui campeã brasileira de jiu-jitsu, ou seja, eu sempre fiz muita luta. E depois, cara, como eu comecei a estudar para ser advogada, eu não tinha tempo de lutar, ou seja, eu só perdi a luta. Então eu comecei a correr, para pelo menos não ficar gordinha. Falei, vou começar a correr, ver se eu gosto. E aí era isso, começar a correr para ir para a escola, começar a correr para manter a forma. E aí foi que a corrida me proporcionou tudo isso. E claro, como eu não tinha assim, né, né, meus pais não tinham situação financeira boa e nem eu mesmo, né, hoje em dia, no princípio, né, como advogada, eu tinha que né, ajudar meus pais. Então a corrida me proporcionou essa forma, né, de ter um patrocinador e ter eventos no mundo inteiro, provas no mundo inteiro, que me deram a chance de viajar ao mundo. Ou seja, era uma coisa que era meu sonho mesmo, conhecer novas culturas e viajar. Eu comecei correndo em Belo Horizonte, ou seja, vocês sabem que Minas tem muitas montanhas. E a corrida, para mim, no início era como meu meio de transporte, porque a minha família, meu pai era empresário, era super rico, assim, rico não, bom, era bem de vida, né, a gente tinha um padrão de vida bem alto, e de repente ele ficou doente, então ele teve que parar de trabalhar, então minha mãe começou a trabalhar como professora, então por sorte eu e meu irmão a gente teve boa educação. E aí, para ir para a escola, eu não tinha coragem de pedir dinheiro emprestado, pegar ônibus, então eu ia a pé, eu ia de carona, eu ia correndo, ou ia a pé e voltava correndo. Eu fazia capoeira na favela do Papagaio, então eu ia a pé, voltava correndo descalça, ou de havaiana, de sandália de couro, de sandália de pneu de caminhão. Era o meu estilo e adorava fazer isso. Então eu comecei correndo assim, nas ruas aqui de Belo Horizonte, né, que são, na verdade, montanhas pequenas, sobe e desce. E depois comecei a fazer provas de 10 quilômetros, meia maratona, sempre, né, no asfalto, meia maratona de rua. E eu gostava, porque acabava que eu ficava a primeira na minha categoria, ou seja, não estou falando de competir com as negras, porque elas sim têm um poder, é uma outra raça, uma outra classificação que eu adoraria ser negra, mas infelizmente nasci branca. E então eu sempre ganhava na categoria, isso para mim era ótimo, porque eu ganhava certo dinheiro, me ajudava a pagar a faculdade, me ajudava, né, a pagar as contas da casa. E só que aí comecei fazendo meia maratona em asfalto, aí me convidaram a fazer uma corrida de aventura. Na época a corrida de aventura também era um boom aqui no Brasil, então eu tinha a equipe dos Calunga, da Tenai, sempre, né, era top e ganhava muito dinheiro com isso e acabou que
me tornei advogada, né? Minha vida profissional em paralelo, mas a corrida sempre foi uma outra profissão na minha vida. E quando eu fui morar na Nova Zelândia foi quando eu comecei a fazer meia maratona. Descobri a meia maratona em montanha, foi na Nova Zelândia em 2005 e 2006. E a minha primeira maratona que eu fiz na minha vida foi lá, nas montanhas. E eu nunca fiz uma maratona em asfalto. Então desde 2005, 2006, me apaixonei pela montanha e nunca mais voltei ao asfalto. E a minha primeira ultra foi a Endurance Challenge Championship nos Estados Unidos, na Califórnia, pelo convite da marca The North Face. Eles vieram aqui no Brasil, escolheram 3 boas corredoras e convidaram a gente para correr lá. Então foi ótimo, eu fiquei em 4º lugar geral, foi super assim, bom, era a minha primeira ultra, era uma prova de 80 km. No outro dia eu não podia caminhar, não conseguia fazer compras em São Francisco, meus amigos morriam de rir, mas foi ótimo. E depois disso foi uma atrás da outra, comecei a fazer as principais provas do mundo. Eu nunca tive um ídolo assim, então eu sempre aprendi muito com os corredores que sempre estiveram próximos a mim e que sempre me passaram alguma coisa. Então, para mim, é o Kilian Jornet, a Luiz Alberto Hernando, o Timothée Olson, o Seb Chenot. São os 4 corredores assim que eu sempre tive mais próximo e sempre que me deram vários toques assim na minha vida, né? E de corredoras, a Lizzie Hawker, que é da minha equipe, que é incrível. Ela tem um pouco de estilo como o meu, que a gente não precisa de relógio, a gente sempre sai de casa, corre e corre por correr, porque a gente ama, entendeu? Não é aquilo de qual é seu pace, a gente não tem ideia. A Lizzie e a Rory Bosio também, a americana, a gente é super amiga, aprendi muita coisa com a Rory como pessoa assim. Então, a Núria Picas, a gente é super amiga, é outra corredora também que eu tenho muito próxima, que sempre, né, a gente compartilha muitos momentos legais e que a gente aprende, né, como pessoa. Porque todos eles são pessoas maravilhosas, que têm valores muito bonitos e que eu gosto, entendeu? E como pessoa eu aprendo muito e com conclusão, claro, como corredores, são o máximo, assim, e a gente consegue desfrutar muito dessa paixão, desse amor que a gente tem igual. E um ídolo que eu tenho, assim, sempre do meu lado, né, meu pai, porque ele é incrível, ele era empresário, muito bem sucedido, de repente teve uma doença mental e ele teve que parar de trabalhar. E, claro, hoje em dia ele faz yoga, ele é um yoguinho, faz posições, acho, incríveis. Ele não pode nem ter professor, porque os professores acho que não conseguem dar aula para ele é muito bom. Ele faz, como por exemplo, 2.000 abdominais por dia. Ele é super sarado e assim, tem a alimentação super disciplinada, é um cara que, né, ele tem a doença dele, tem as manias dele, tem os problemas mentais que ele tem, mas ele conseguiu fazer disso uma coisa positiva e levou isso para o lado da saúde, né? Então é muito positivo isso dele e ele sempre me cobra mais, entendeu? Não, você tem que ser assim, assim, assim. Então é uma forma que eu seja uma pessoa que eu tenho em casa e que me ajuda assim a ser mais disciplinada, a treinar com disciplina, com força e trabalhar bastante essa coisa da yoga, né? De você ter o mental super bem e a força de vontade para estar se esforçando cada dia um pouco mais.